Olá pessoal, vamos então com mais um vídeo do William Blake, da nossa série, e vamos a partir deste vídeo então começar a tratar dos livros do William Blake. Vamos começar com as canções da inocência e as canções da experiência, que são duas obras, né, que são complementares e elas estão entre as mais conhecidas do William Blake. Então a ideia dos contrários é ressaltada já nessa obra, né? As Canções da Inocência, que foi publicada de início, né? E depois veio as Canções da Experiência, e inicialmente publicadas em separado, né? As Canções da Inocência, publicada com 23 poemas e também com ilustrações, né? Foi então a partir das Canções da Inocência que o Blake começou a apresentar a sua obra de gravuras, né? Das pinturas que ele fazia então, né? E as Canções da Inocência, ela foi impressa em 1789, que é o mesmo ano que explodiu a Revolução Francesa, e três dos poemas, pelo menos até onde sei, três dos poemas que pertenciam ao curioso manuscrito An Island in the Moon, Uma Ilha na Lua, três poemas que eram desse manuscrito acabaram entrando nas Canções da Inocência. Os poemas são Quinta-feira Santa, Canção da Ama e O Menininho Perdido. As Canções da Experiência, né, que data aí de 1789 a 1794, quando é impresso, né, vem com 27 poemas. E então, em 1794, surgiu um novo volume reunindo e combinando as Canções da Inocência com as Canções da Experiência, com o subtítulo dizendo: Mostrando os dois estados contrários da alma humana. Então, com esse subtítulo, a reunião desses dois livros, perfazendo aí um total de 54 estampas, né? E a ideia dos contrários, então, está claramente exposta já nesses dois livros, né? E que o Blake vai explorar ainda mais no próximo livro, no Casamento do Céu e do Inferno. Então, uma das importâncias das Canções da Inocência como eu disse, foi através dessa obra que ele reuniu pela primeira vez, né, juntou o poeta com o artista plástico, né, aparecendo então as estampas correspondentes com cada poema. E os poemas e as ilustrações, né, que eram feitas em placas de cobre, que depois acabavam sendo impressos, então eram pintados à mão, minuciosamente, com a ajuda da esposa, né, da Catherine Boucher. Então, texto e ilustração, eles se complementam, é como se fossem as faces da mesma moeda mítica do William Blake, né? Então, é bem interessante porque, como era feito à mão, e eu já expliquei nos vídeos anteriores sobre o processo de feitura, né, dessa técnica de gravura que o William Blake desenvolveu. Então era um processo lento, muito minucioso, então se faziam poucos exemplares, e cada exemplar era único, era diferente, porque as tonalidades, né, das cores mudavam de um exemplar para outro. Então é muito interessante. Bom, William Blake, ele condena a idade da razão, né, na sua época, propagada aí pelos pensadores seus contemporâneos da época, né, entre eles o Voltaire e o Rousseau. O Blake também sabia que a ciência já havia se tornado profana, né, pelo seu materialismo alimentado por essa mesma razão mundana, né? E nas Canções da Inocência e da Experiência, Blake também se levanta contra as instituições religiosas e políticas da época. Uma outra interpretação
é a analogia das canções da inocência com o homem do campo, né, em comunhão com a natureza, vivendo da terra, prefigurando assim a sua inocência antes da queda, antes da expulsão do paraíso. Então, no campo, o ritmo é outro, o tempo funciona de maneira mais lenta, o homem acompanha os ciclos naturais, né, respeitando os seus ciclos internos. Né? Então, havia essa comunhão do homem com a natureza. Porém, com a modernidade, trouxe aí a revolução industrial. Né? E o homem passou, então, a deixar, a abandonar o campo, a natureza e seus atributos para viver nas cidades e participar do ritmo, né, da vida das cidades, né, em busca do dinheiro, abandonando, assim, os ciclos naturais da vida para se adaptar aos ciclos humanos, né, ao tempo humano, dos relógios, dos marcadores de ponto das indústrias, né, das fábricas e ao aprisionamento mecânico. Né? Então o ciclo natural foi trocado pelo sistema das engrenagens. Né? O homem deixou então a inocência da vida no campo para a experiência das grandes cidades. As referências bíblicas são constantes, né? O profeta Isaías tem uma presença muito marcada e o tom profético do Blake segue o mesmo esquema dos profetas bíblicos, né? A qual ele sofreu muita influência. E as canções da inocência também receberam as influências de místicos como Paracelsus, Jacob Boehme e o Swedenborg. Outra observação é que esse livro se parece, aqui a influência é também muito clara, com os livros didáticos religiosos destinados às crianças das escolas dominicais, não? Da Igreja da Morávia, enfim. Ele, na realidade, ele foi educado pela sua mãe, né? A sua mãe que ensinou ele a ler e a escrever através desses livros escolares da igreja, que vinha com muita gravura e também tinha todo um texto elaborado, né? Doutrinando dentro aí dos ensinamentos da igreja. Então, essa é uma influência muito forte na obra do William Blake, principalmente aí nas canções da inocência e canções da experiência. Tá? E a outra característica é que também as canções da inocência e da experiência têm um ritmo muito marcado, têm um vocabulário simples e muitas repetições. Né? Sob o véu fino dessa obra infantil, né? Aparentemente infantil, existem aí as implicações simbólicas e até herméticas que são voltadas para o público adulto. Tá? Se as canções da inocência existem poemas como, por exemplo, Introdução, é o primeiro poema do livro, né? Em que aparece a figura do flautista, né? Em tom pastoral, né? E o flautista, então, ele é tocado pela inocência e pelo amor do menino que, segundo Blake, é ao mesmo tempo Jesus e o espírito da poesia. Então, esse menino que tocou o flautista, o flautista, então, representando o próprio William Blake, pois o Blake acreditava que ele foi escolhido para escrever, ou seja, Blake ele foi tocado por Jesus, o próprio espírito da poesia, para que ele cumprisse a sua missão de poeta. Tá? E há aqui uma identificação do homem com a criança, com a natureza e com Deus em uma união mística, né, no reino da inocência, ou seja, da pureza antes da contaminação da queda que trouxe como consequência o pecado e a morte, ou seja, falando de outra forma, né, a experiência humana. Né? E essa temática ela reaparece no poema O Cordeiro. Então, em Canções das Experiências, né, fazendo um contraponto,
o poema Introdução ele reaparece, porém não se trata mais da juventude alegre, inocente e descompromissada, despreocupada na figura do flautista. Aqui, no lugar do flautista, nós temos a figura da experiência do bardo, né, que vê o presente, o passado e o futuro, ou seja, trata-se então da inocência perdida, uma vez que o bardo ele tem consciência do tempo e do ritmo do tempo, né? O bardo então é o velho cansado que sabe que debaixo do sol tudo é vaidade e que mesmo a sabedoria pode trazer aborrecimento, né? Então eu vou ler aqui os dois poemas, né, na tradução do José Antônio Arantes, que é nessa edição, As Visões de William Blake, pela Iluminuras. É uma edição com a maioria dos livros do William Blake, né, incluindo as Pequenas Profecias, né, chamadas Pequenas Profecias. É uma edição assim que eu recomendo para quem quer conhecer. E uma das coisas que enriquece, além das notas, né, de uma boa introdução, é uma edição bilíngue. Então tem no original o inglês e a tradução. Então eu vou ler aqui a tradução do primeiro poema então das Canções da Inocência, que se chama Introdução. Então vamos lá. Flauteando em vale agrestino, flauteando canções felizes, numa nuvem vi um menino e sorrindo ele me disse: toca a canção do cordeiro. Toquei com viva alegria. Flautista, toca outra vez. Toquei, a chorar ouvia. Deixa a flauta, a feliz flauta, canta as canções de alegria. Cantei a mesma outra vez, a chorar com gosto ouvia. Escreve em livro, flautista, para que todos possam ler. Ele então sumiu de vista, e oco junto fui colher. E pena rural talhei, e a água limpa fiz tingir, e escrevi canções felizes, que crianças gostem de ouvir. Então, esse poema também está falando aqui do Blake, né, de flautista, de músico, ele se reeducando como poeta, a escrever poemas. Então, é uma espécie de iniciação poética através do menino que o tocou, ou seja, do menino Jesus, né, do Cristo menino, que o tocou, o próprio espírito da poesia. Então aqui nas Canções da Inocência, esse poema, a introdução, representa isso. E no livro As Canções da Experiência, nós temos novamente o poema Introdução, só que dessa vez na figura do bardo. Então diz assim, Introdução. Ouve a voz do bardo, que vê o presente, o passado e o futuro. Quem tem escutado o verbo sagrado, que passeou pelo jardim maduro. Chamando a alma a errar e chorando na noite de rocio, que pode domar o polo estelar e renovar a queda luz em desvio. Ó terra, retorna, levanta-te da relva rociada. A noite se entorna e a aurora que torna se eleva da massa amodorrada. Que não te ponhas mais afastada, se te afastares, por que seria? A terra estrelada, a costa banhada, te foram dadas até o romper do dia. Então, mostrando aqui outras paisagens, né, além daquele campo, né, onde reina a serenidade, né? E aqui a alma está a errar, né? O bardo ele é um peregrino, ele anda sem um destino, né? Como o homem na terra depois da queda. Bom, outros poemas de contraponto, né? Um outro exemplo é o poema Alegria Infantil,
também traduzido de alegria de criança, dependendo aí da tradução, que aparece nas canções da inocência. E esse poema trata-se do nascimento da criança ainda sem nome e, por extensão, sem uma identidade social livre do sistema mundano. E o bebê, ainda não contaminado pelo sistema social, vive o seu momento de integração com a pureza do Éden. Ele ainda está conectado, religado ao mundo espiritual, ele ainda não se desconectou totalmente, né? E ele passa a se conectar com o mundo mundano a partir do momento em que recebe um nome também, né? Ele recebe uma identidade social. E no livro As Canções da Experiência, o contraponto é o poema Dor de Criança ou Tristeza Infantil, né? Como disse, dependendo da tradução, que pode ser uma alusão ao alto número de mortalidade infantil que havia na época, né? A mortalidade infantil pós-parto. Ainda que sobrevivesse, a criança seria obrigada a deixar para trás a dimensão da inocência, né? Aquele mundo de paz e unidade, para ser lançado ao mundo da individualidade e da identidade social, submissa às instituições e ao sistema mundano de injustiça, dor e sofrimento. Então eu vou ler esses dois poemas como eu fiz aqui, só que dessa vez eu vou usar essa edição da Nova Alexandria, do Paulo Visioli, né, que fez a tradução, o prefácio, notas, enfim. Essa edição aqui é de 1993, se eu não me engano, é uma edição, 93, é uma edição antiga, foi o primeiro livro do Blake que eu comprei, já nessa época, né? Essa aqui, só para dizer, é uma edição nova, é de 2020, ou seja, do ano passado. Então eu vou ler aqui esses dois poemas fazendo o contraponto. Então nós temos aqui, em Canções da Inocência, Alegria Infantil. Só uma observação, essas duas obras, Canções da Inocência e Canções da Experiência, foi musicada pelo poeta Allen Ginsberg. E eu lembro muito desse poema, né, o Infantile Joy, né? I have no name, I want but 2 days old, what shall I call thee? Ficou bem legal, cantada, né, pelo Ginsberg. Então eu vou falar aqui o poema, na tradução, como Alegria Infantil, né? Então vamos lá. Alegria Infantil. Não tenho nome, tenho apenas 2 dias. Que nome então irei te dar? Eu sou feliz, já isso o diz. Seja alegria a tua parte. Bela alegria, doce alegria, de apenas 2 dias. Alegria irei chamar-te. Sorris enquanto, feliz eu canto. Seja alegria a tua parte. Então, a felicidade da criancinha que acabou de nascer, ainda conectada aos reinos da espiritualidade, aos reinos da inocência, sugere com que o nome dela seja a própria felicidade, a própria alegria. E em contrapartida, nas Canções da Experiência, nós temos a tristeza infantil, que é assim. Meu pai chorou e minha mãe gemeu. No mundo perigoso vejo-me eu, a esganiçar-me, nu, desamparado, qual demônio por nuvem ocultado, nas mãos do pai brigando prisioneiro, batendo-me com as faixas do coeiro. Atado e exausto, achei que o menor mal era amuar no peito maternal. Então é a criança relutando né, em aceitar esse mundo, né, esse mundo perigoso e hostil que ela tinha acabado de deixar, então, né, a vida uterina, onde ela se sentia protegida, e antes disso essa conexão com a sua centelha divina, o seu espírito, essa conexão com o mundo espiritual. Então também, como exemplo, né, esses dois contrapontos.
Bom, se Cristo aparece no poema O Cordeiro, né, como representando o Cordeiro de Deus que veio redimir os pecados do mundo pelo seu sacrifício, então a violência se faz presente pela própria ideia do sacrifício. Tá? Assim como o cordeirinho que Deus preparou para que Abraão colocasse sobre a pedra ritual, no lugar do seu filho Isaque, para ser sacrificado, libertando então o jovem Isaque do peso da morte pelo sacrifício. Né? Então há uma correspondência desse cordeirinho que Abraão sacrificou no lugar do seu filho Isaque e ao cordeiro na representação de Cristo, né? Tempos depois. Então o Cordeiro ele é um poema muito interessante em que uma criança evangeliza um carneirinho. Né? O poema é feito de perguntas que acaba sendo respondida pela própria criança. Nas canções da experiência, o contraponto do cordeiro é o tigre. Né? Se o cordeiro representa a inocência, a humanidade antes da queda, e o próprio Cristo, né, como o cordeiro misericordioso que veio lavar os pecados dos homens com seu sangue em sacrifício, o poema que se contrapõe e o complementa, que é o tigre das canções da experiência, ele acaba sendo um dos poemas mais conhecidos, né, em língua inglesa e um dos mais copilados, né, em língua inglesa em toda a história. E a sua estrutura também, como no Cordeiro, é uma elaboração de perguntas, porém sem respostas. Só que tem uma coisa aqui que acerta. Aquele que fez o cordeiro também fez o tigre. Né? Aquele que fez o cordeiro também fez o tigre. Porque tudo que vive é sagrado. Então o tigre ele representa o aspecto infernal, mas no sentido alquímico, né? No sentido blakeano, no sentido alquímico, para purificar a sujeira da linguagem e assim ser revelado o sentido mais profundo da palavra, né? O sentido mais profundo do evangelho. E também representa o inferno da experiência, do pecado e da morte. Né? É a violência e o que há de selvagem e indomável no homem. É também a energia criativa, né? O instinto. E ele também representa, o tigre ele representa um outro aspecto de Cristo, aquele que expulsou os comerciantes da porta do templo com a chibata. Né? Aquele Cristo não revoltado, mas com aquela ira sagrada ao ver os comerciantes na porta do templo, né? Ele foi lá e derrubou toda a bancada dos comerciantes e expulsou todos com um chicote. Então, o tigre é a representação do Cristo que virá na sua segunda vinda trazer a espada da justiça para separar o joio do trigo e as ovelhas, né, dos cabritos. Né? Então, se a primeira a vinda de Cristo ele veio como o cordeiro misericordioso, a segunda vinda ele virá como o tigre, não é? Como o tigre da justiça, ou seja, é a manifestação da ira sagrada de Deus. Tá? E eu vou ler aqui os poemas. Eu vou ler o Cordeiro, aqui na tradução do Paulo Visioli, e depois vamos ver a tradução do tigre com a outra tradução aqui, né? A tradução do Alberto Marcicano. Então vamos lá. O Cordeiro. Cordeirinho, quem te fez? Tu não sabes quem te fez? Deu-te vida e esse relvado, junto aos arroios do prado? Deu-te a lã clara e macia, do manto que delicia, e a terna voz com que bales, a alegrar todos os vales? Cordeirinho, quem te fez? Tu não sabes quem te fez? Cordeirinho, vou te dizer. Cordeirinho, vou te dizer. Teu próprio nome o proclama, pois Cordeiro ele se chama,
é figura meiga e mansa, que também se fez criança. Tu, cordeirinho, e eu, menino, temos o seu nome divino. Cordeiro, Deus te abençoe. Cordeiro, Deus te abençoe. Então, o cordeiro, na tradução do Paulo Visioli, e o contraponto, o tigre, que eu vou ler na tradução do Alberto Marcicano, nessa edição aqui de Pocketbook da editora LPM. Esse aqui é de 2000 e a edição é de 2000 e alguma coisa, 2005, né? Saiu então essa edição pela LPM, com a tradução do meu querido e saudoso amigo e mestre Alberto Marcicano, poeta, citarista, tradutor, enfim, é uma grande perda. Mas vamos lá, e aproveitar e ler em homenagem aí ao querido Marcicano. O tigre. Tigre, tigre, luz brilhante nas florestas da noite, que olho ou mão imortal ousaria criar tua terrível simetria? Em que céus ou abismos flamejou o fogo de teus olhos? Sobre que asas ousou se alçar? Que mão ousou esse fogo tomar? E que ombro e que saber foram as fibras de teu coração torcer? E o primeiro pulso de teu coração, que pé ou terrível mão, que martelo, que corrente, que forno forjou tua mente? Que bigorna, que punho magistral captou teu terror mortal? Quando os astros arrojam seus raios, cobrindo as lágrimas os céus, sorriu ao sua obra contemplar? Quem te criou? O cordeiro foi criar? Tigre, tigre, luz brilhante nas florestas da noite, que olho ou mão imortal ousaria criar tua terrível simetria? Então, contraponto do cordeiro, o tigre. Pessoal, então, só para trazer aí com alguns exemplos, 3 poemas, eu poderia continuar aqui, mas o vídeo ia se estender muito, né? Mas 3 poemas só para quem não conhece ter uma ideia um pouco da obra do William Blake, desses 2 livros, né? As Canções da Inocência e as Canções da Experiência, fazendo um contraponto, tá ok? Peço que deixem aí então seus comentários, se gostou, deixa o like, aquela coisa toda, né? Comentem aí quem não conhece William Blake, quem já conhecia. E vamos aí para o próximo vídeo, provavelmente será o Casamento do Céu e do Inferno. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.